Apareceu. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Andrade. Eu sou jornalista sindical, formado pela PUC Campinas e sou responsável desde 2016 pela comunicação do SINDPq, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia. Eu atuo em São Paulo, Campinas e outras cidades do estado. Eu sou pós-graduado em Gestão de Conteúdo em Comunicação pela Metodista. Também concluí agora o mestrado em Linguagens, Mídia e Arte pela PUC Campinas também. E nesse mestrado eu pesquisei a comunicação sindical, né, durante esses 2 anos de mestrado. Sou também ex-coordenador do coletivo de comunicação da CUT, subsede Campinas, e sou criador da página Sindicato dos Memes, que está lá no Instagram e também no TikTok. Para quem não conhece, fica aí a dica lá. Eu abordo conteúdos sindicais e tudo mais com essa temática do meme, do humor e tudo mais. Então, essa questão da mediatização, né, foi o tema da minha pesquisa. Eu selecionei 5 entidades sindicais e pesquisei a comunicação dessas entidades e realizei entrevistas com os secretários de comunicação de cada uma dessas entidades. Essas entrevistas foram feitas em janeiro, fevereiro do ano passado. Aí, a partir dessas entrevistas e de analisar as redes, os materiais, tudo que os sindicatos produzem, eu fui levantando algumas observações, inferências, e eu vou apresentar alguns aqui, claro, de uma forma o mais resumido possível. A primeira coisa... Ô, Ricardo, a tela não está passando. Você passou aí, né, a apresentação? Passei. Qual slide que tá? Tá no primeiro ainda, no seu nome aqui. Ixi, eu já tô... sai e entra de novo, por favor. Não você, a apresentação, desculpa. Sim. Tira ela e começa de novo. Pode deixar. Apareceu aí? Espera aí. Agora sim, profissionalização segmentada. Isso. Então, a primeira coisa que eu observei é que os sindicatos que conseguem desenvolver uma comunicação melhor são aqueles que profissionalizam todos os setores da comunicação deles. Porque a gente ainda tem entidades, no passado, né, quando a comunicação era basicamente analógica, né, papel, boletim, jornal, um profissional de uma formação apenas, um jornalista, ele acabava dando conta de suprir toda a demanda da comunicação. Hoje em dia, a comunicação sindical exige diferentes aparatos. Você tem rede social, você tem audiovisual, você tem análise de dados, como foi mencionado aí, designer gráfico, design gráfico, enfim, é uma infinidade de coisas e, em via de regra, um profissional com uma única formação acaba não dá conta de fazer todas essas atividades num nível profissional. Então, aí você já cria uma grande discrepância, que você tem as entidades que conseguem, formando equipes multidisciplinares, chegar nesse ponto, e outras entidades que, por limitações financeiras, ou às vezes até tem a condição financeira, mas não tem esse entendimento, fica com essa limitação. Então, isso foi um ponto bem interessante observado. Estou tentando passar o slide aqui, não vai. Não passou, Opa. Espera aí. Qualquer coisa eu sigo sem slide. Enfim, aí aqui, por exemplo, são as equipes, né? Na época que eu fiz a pesquisa, você vê que, acho que vocês estão vendo aí, né? Bancários, petroleiros, metalúrgicos. Sim. Né? Equipes multidisciplinares, então tem editor de vídeo, tem designer gráfico, tem pessoal só do audiovisual, é jornalista, é gente específica para cuidar de rede social. Com isso, o sindicato consegue abranger um leque bem grande de mídias, de plataformas, seja analógica, impressa ou virtual,
e de uma forma profissionalizada, de uma forma bem planejada e trabalhada em cada uma delas. Então, esse é um ponto importante. Mas aí, beleza, e a entidade que não tem recurso para fazer essa profissionalização segmentada, como é que faz? O que a gente, né, eu e outros companheiros do Sindicalismo defende, são iniciativas coletivas para profissionalizar a comunicação. Está aparecendo aí esse slide, iniciativa coletiva? Sim. Então, por exemplo, dando um exemplo aqui, aqui em Campinas, eu junto com outros sindicatos, a gente desenvolve uma iniciativa que é um estúdio popular. O Sindicato da Construção Civil aqui em Campinas construiu um estúdio, eles têm um podcast deles, é um estúdio multifuncional. Aí a gente reuniu um grupo de sindicatos e a gente está utilizando esse estúdio coletivamente. Então já tem 4 sindicatos que produzem seus podcasts lá nesse estúdio, tem chroma key, enfim, tem toda uma estrutura, e já temos diferentes sindicatos que estão indo lá e usando coletivamente para ter o audiovisual profissional. Então, esse é um exemplo de, por meios coletivos, a gente conseguir essa profissionalização segmentada, que é um ponto muito importante para avançar na comunicação. Outro ponto importante é a figura do sindicalista passar a assumir um papel de influenciador digital, que é uma coisa que foi observado nas entidades pesquisadas, tal. E por que isso é importante? E o que seria, primeiro, né, o sindicalista influenciador digital? É aquele sindicalista que ele compartilha o cotidiano dele, enquanto sindicalistas, na rede social dele, pessoal. Então, ele está mostrando ali o dia a dia. Ele, além de simplesmente compartilhar o conteúdo do sindicato, ele produz, ele vai lá, grava um vídeo abordando temas, mostra a cara dele, mostra a rotina dele e tudo mais. Então, a gente discute muito, fala-se muito da questão, os diretores não compartilham, não curtem o conteúdo. Isso é fundamental, mas a gente está numa outra esfera. Isso não é mais suficiente. A gente precisa que os dirigentes ocupem e produzam, além de não só compartilhar. Então, e por que isso é importante? Primeiro, humaniza o sindicato, mostrando que existem pessoas reais por trás da entidade. Então, o sindicato, se ele só fica naquela rede institucional, o sindicato isso, o sindicato aquilo, para muita gente fica uma coisa distante, uma coisa difusa, né? Quando a pessoa passa a ver pessoas como ela, né, por trás atuando, dando vida àquela entidade, cria-se uma empatia maior. Gera maior empatia ao dirigente, né, mostrando que o sindicalista, como todo mundo, também tem família, tem time do coração, tem pet, tem gostos pessoais. Então, você tem lá o sindicalista, ele tem o perfil dele, ele está lá postando as coisas do dia a dia do sindicato, mas ele também posta ele na academia, o bichinho de estimação dele, a família. Isso gera uma empatia. O trabalhador, o cara que está lá seguindo, vê, não, essa pessoa torce para o mesmo time que eu, essa pessoa também faz academia, gosta de cachorro, gosta de gato. Isso gera uma maior empatia e facilita a comunicação. Na hora que for ter um debate, não necessariamente que a pessoa vai mudar de opinião só porque viu isso, mas ela vai ouvir, vai dar vai amolecer a carne, digamos assim, né? Além disso, o dirigente sindical que tem esse trabalho, ele mostra o cotidiano do trabalho da entidade, então ele combate o mito do sindicalista vagabundo, porque como é que alguém vai falar que o dirigente sindical é vagabundo se ele está todo santo dia lá postando uma reunião, uma assembleia, uma coisa? Então isso já contribui para derrubar essa mentira, né, que foi criada. Amplia o alcance da entidade, porque a gente não pode mais ficar só dependente das redes institucionais do sindicato, da entidade. A gente precisa que os dirigentes ampliem esse leque. Como que eles ampliam? Muitas vezes, o trabalhador que colega de trabalho de um dirigente, ele pode ser bolsominion, ele não vai querer seguir a página do sindicato, mas ele segue a do dirigente, porque o dirigente é colega dele de trabalho. Aí, nisso, você já amplia. O público que segue a página do sindicato, normalmente a pessoa ela já tem um mínimo de aceitação para ela ter ido lá e seguir, né?
Na rede social do dirigente tem parente, tem colega do futebol, tem colega da academia, coleguinha do inglês, enfim, amplia muito o alcance. Então, essa função do dirigente é muito, muito importante. E Mais 5 minutos. Justamente por isso, ajuda a furar a bolha, né? Ajuda a gente não falar só com o público que já gosta da gente, né? Amplia. Aqui trouxe alguns exemplos de dirigentes que têm esse perfil bem influenciador, né? A gente tem o Edgar, do Sindicato dos Bancários, ele produz conteúdo muito, muito bacana. Você vê que em todos os exemplos aqui eles se apresentam enquanto dirigentes e tudo mais. Logo nas bios, a gente tem o Juscelino, do Sindicato da Construção Civil aqui de Campinas. Ele tem um podcast, o Bora Pai, dialoga diretamente com a categoria, está sempre ativo nas redes. Tem o Igor, que ele é do Sindicato dos Urbanitários lá de Goiás. Ele também tem um sindicato que tem uma atuação bem forte nas redes, assim como a própria Neiva, que está aqui assistindo a gente, está sempre o tempo todo postando lá, compartilhando dia a dia. Tem alguns exemplos, o Edgar ele faz uns vídeos muito bem elaborados, muito bem escritos, com temas interessantes. Fez um vídeo aqui sobre a diferença da CLT, da convenção coletiva, foi muito bacana. O Juscelino, ele tem o podcast dele, que ele vai lá, grava, transmite no YouTube, depois recorta e solta nas outras redes. O Igor aqui, ele faz umas coisas assim fantásticas, tipo, nesses stories aí ele estava na academia, era sexta-feira à tarde, ele, gente, fechamos, aprovamos a pauta de reivindicação, tá aqui o link para quem quiser ver, agora deixa eu que eu vou fazer meu treino. Pô, fantástico isso, o cara que tá vendo e é maromba de academia, como eu falei, não que ele vai virar sócio no dia seguinte, mas na assembleia ele vai ouvir mais o Igor, ele vai ter uma empatia melhor com o Igor, pode ter certeza. Outra história que eu postou aqui, almoçando durante a reunião ali, né? Ele posta histórias às vezes na própria mesa, tendo que almoçar ali correndo com a marmitinha e tal, mostrando o perrengue, mostrando o trabalho, como que é duro e tudo mais, né? Isso faz diferença. Aqui outras stories que acabou a bateria do carro, ele postou ali, tendo que fazer ligação direta, enfim. Puxando para esse lado dos influenciadores digitais, né? Também é possível a gente tentar usar os influenciadores que já têm um grande público para a gente, por meio de parcerias, furar a bolha deles, né? Você tem a Laura Sabino, que é uma influenciadora que leva tem a marca do MST muito forte, né? Que ela cresceu no assentamento e tudo mais. Ela tem milhares de seguidores, está sempre ali presente. Pô, não dá para a gente articular, tentar ver com ela coisas assim, parcerias, campanhas e tudo mais. É uma pessoa que já tem um grande público. Indo para um perfil mais segmentado. Por exemplo, a Nath Finanças é uma pessoa progressista que fala de finanças pessoais, voltada para a classe C e D. Então, é um público que não está no meio sindical, seguindo o sindicato, e se a gente quiser interagir com esse público, a gente pode, talvez o setor, entidades sindicais do setor financeiro, bancário, talvez pensar numa campanha, e lá chama a Nath Finanças, pô, você vai atingir um público grande que não está dialogando com a gente ainda, assim, né, diretamente. Então, é uma forma mais rápida de chegar lá. Tem o Carro de Review, que é uma página e um canal no YouTube muito bacana, que é um cara que ele é um estudante economista, que ele é marxista, aí ele faz uns vídeos comentando, analisando carros, e ele dá um jeito de, na análise do carro, fazer um comentário político. Então, ele vai falar do carro coreano, ele fala da questão da Coreia do Norte, ele vai comentar do Fiat Uno, ele fala como o lobby da Fiat, das montadoras, destruiu a indústria automotiva nacional, enfim, é um cara que faz uns paralelos muito, muito legal. Talvez um setor metalúrgico, se um dia for tentar fazer uma campanha relacionada com o setor automotivo, pô, já tem um cara desse que já tem lá 120 mil seguidores, pô, às vezes você faz uma parceria com esses influenciadores, você atinge um público jovem, um público de um outro setor, de um outro segmento, de uma forma mais fácil. Outra coisa importante aqui, só para concluir, renovar a linguagem, né, que é uma coisa que foi muito falado aqui.
Eu trabalho com memes. Aqui teve um meme ano passado, retrasado, que eu fiz com a notícia da CUT, que viralizou, né? A própria CUT depois foi lá, compartilhou, deu milhares de curtidas e tudo mais. Porque o humor, assim, faz o conteúdo ser mais compartilhável. Então, essa notícia, claro que ela teve muitos acessos. Sair da CUT tem milhares e milhares de acessos. Mas ela pode ter certeza que ela circulou, né? Avançou, acabou circulando muito mais ainda, né? Em função de estar ali nessa forma de humor. Aqui no sindicato que eu trabalho tem uma empresa, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, que a campanha salarial dele lá está emperrada, a empresa é do Estado, né? Então eles só falam que o Estado está esperando resposta do Estado. Aí eu fui lá e criei um cartaz e um meme que a gente colou na empresa e mandou para o WhatsApp, que é o chat IPT, né? Que é a mesma resposta para todas as perguntas. Aí eu fiz um diálogo ali do sindicato. E aí, quando é que vai ter proposta? E não, estamos aguardando o governo. Pô, mas já passou tanto. Não, estamos aguardando o governo. E chamou a atenção dos trabalhadores. O trabalhador via lá, chat IPT. Opa, mas o que é isso? para ler, né? Então foi uma iniciativa. Aí, renovar a linguagem. Você vê, o Sindicato dos Professores do Sergipe fizeram esse filme aqui, Abraço, que está lá na Amazon Prime, está em streaming, vai em diferentes, ganha prêmio, vai nesses eventos aí e tal, de cinema, e é um filme assim, não é documentário, é um documentário bem padrão, sindicalista, né, tal, não, a história é dramatizada, mostra a vida, a professora lá, ela acaba o casamento dela porque o marido não aguenta mais, que ela só vai atrás de sindicato. Então você se emociona, você torce com o pessoal, traz uma outra abordagem. Pô, por que, sei lá, a POSP não faz um filme aqui sobre as ocupações de 2015 da escola? Bota lá, tem um protagonista, é um aluno, o outro protagonista é um professor que está ajudando nas ocupações, enfim. Tanta coisa de uma linguagem diferente, né, que dá para fazer. Os bancários esses dias, os bancários de São Paulo, foram lá, tinha uma agência lá que estava tendo muita reclamação, meteram esse cartaz, esse portal do inferno, né? Trabalhar nessa agência é um inferno. Então, olha como chama a atenção de quem está passando na rua, do trabalhador e tudo mais. Outra imagem aqui, eu em 2018 fui para a Argentina, cheguei lá no centro, estava rolando uma greve dos bancários lá da Argentina. Aí eu fui lá, estava de férias, mas fui lá conversar com eles, né? E aí eu reparei que a manifestação deles era diferente. Eles fizeram uma grande passeata no centro, mas era estilo torcida organizada. Então, era aqueles instrumentos na frente, e eles tinham os cânticos dele lá, que eles mesmos faziam, cantando, e iam andando na rua, jogando panfleto e tal, e fazendo uma cantoria, bem torcida de futebol mesmo. Não tinha o dirigente no carro de som falando, depois entra outro, fala a mesma coisa, fala a mesma coisa. Então, assim, não é que é melhor que é pior, mas dá para pensar coisa diferente também. Eu botei aqui a imagem do evento dos bancários, fizeram uma solenidade aí, a Neiva comentou comigo. A solenidade de 100 anos, só 4 pessoas falaram. Olha que, que disruptivo. Falou lá, cara, em vez de fazer 30 pessoas falando sem parar, 4 pessoas falaram de cada uma representando um conjunto de pessoas e fizeram um evento super legal, né? Mais direto ao ponto, mais enxuto. Enfim, formas diferentes. Aí, só para concluir, eu separei aqui algumas oportunidades, né, que essa nova era digital traz para a gente. Então, o poder de alcance nunca antes visto. Isso, então, a gente, por meio dessas plataformas, as redes e tudo mais, a gente pode chegar num público que antes era muito difícil, né? Então, para chegar em 1.000 trabalhadores, você tinha que imprimir 1.000 boletins e conseguir entregar 1.000 boletins. Hoje, isso escalou de um jeito assim muito, muito forte. A gente consegue conhecer a fundo a categoria por meio de pesquisa, análise de dados e tudo mais, que já foi comentado aqui. A gente supera as limitações físicas. Então, antes um dirigente, eu botei lá o exemplo dos dirigentes influenciadores. Antes, aqueles dirigentes, só quem ia conhecer todo esse trabalho deles era o dirigente ali, os colegas da empresa dele, da região geográfica dele. Hoje eles estão na rede ali, o trabalhador de outro canto
tá vendo o trabalho, tá conhecendo. Então você não está mais limitado geograficamente, né? Você não precisa estar fisicamente dentro da empresa e tudo mais. O sindicato consegue estar presente na vida do trabalhador também fora do espaço de trabalho. Então, antes, o sindicato só se comunicava via de regra, né? Na entrada do trabalho, entregando o boletim, ou na porta, na saída da fábrica. E aí, o final de semana, e a noite e tal. Hoje, o trabalhador pode estar lá sábado de manhã, fazendo, sei lá, um passeio com o cachorro, e ver um post do sindicato na rede social. Ele pode estar indo trabalhar de manhã e estar ouvindo um podcast do sindicato no caminho, enfim, tudo mais. Aí, se a gente está no dia a dia, consegue estar em diferentes momentos do dia do trabalhador, dá para a gente abordar temas mais amplos. Então, será que domingo de manhã o trabalhador está interessado ou sábado de manhã numa coisa densa, pesada? Não, dá para falar de cultura, de esporte, de outros temas, claro, com a nossa visão de mundo, mas um tema mais amplo, né? E a gente consegue disputar a narrativa, né? Marcando presença ao longo do dia a dia do trabalhador, né? Como eu comentei aqui, em diferentes momentos do dia, diferentes momentos da semana, que antes era mais difícil a gente estar presente. E aqui, por fim, também traz desafios, né? Essa nova era. Primeiro, precisa de mais dinheiro, né? Comentei ali da profissionalização segmentada e tudo mais. É custo, mesmo com as iniciativas de compartilhamento. Demanda, sim, tem que ter um investimento maior. Disputar a atenção do trabalhador hoje em dia, se disputa com um mar de informação e estímulo. Então, por que o trabalhador, entre um monte de vídeos e coisas, ele vai querer ver o seu, né? Então, é uma disputa muito, muito difícil que a gente tem. E uma coisa interessante também, profissionais da categoria hoje podem ter mais poder de alcance e influência do que o próprio sindicato, que é a coisa que sindicalistas me falaram. Tem trabalhador que dentro da fábrica, dentro da empresa, ele tem mais contato de WhatsApp do que o sindicato tem. E aí, se esse trabalhador está contra o sindicato, e aí como é que fica? É um desafio a ser superado. Essa lógica do trabalhador só como o que recebe, não, hoje todo mundo é um emissor também de comunicação, todo mundo produz, todo mundo fala. Então são desafios, é isso. Desculpa aí, me alonguei, tentei falar o mais rápido possível. Estou aqui meus contatos. Quem quiser aí, do pessoal e do Sindicato dos Memes, que é a página que eu sigo, e estamos aí à disposição.